Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Brasil, Brasil, que matas os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Lucas 13, 34. Jerusalém havia sido constantemente avisada. Deus enviou seus mensageiros para mostrar àqueles líderes e às pessoas que a contínua resistência aos mandamentos de Deus e a persistente desobediência às suas leis trariam a destruição da cidade. A mensagem era simples e direta para que ninguém pudesse dizer que não a havia entendido. Se não me derdes ouvidos e não ouvir a minha lei, que pus diante de vós, ouvireis as palavras de meus servos, os profetas que eu vos envio, levantando cedo e enviando, mas não deveis cumpri-lo. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Jeremias 26, 4-6. A lei de Deus dada para proteger o povo de Deus de seus inimigos e da destruição foi constantemente pisoteada, e em seu lugar os ensinamentos e mandamentos de homens foram colocados em seu lugar. O resultado da rejeição da mensagem, tanto para os dias do rei Joaquim, como para o tempo de Herodes, ou a nossa, é a mesma. Porque dias virão sobre ti, quando os teus inimigos te cercarem de trincheiras, e te sitiarem, e te agarrarem por todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, 43 e 44. O cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos matou milhares e milhares de judeus. Não antes, porém, que pais e mães comessem os próprios filhos pela fome no cerco. Mensageiros têm advertido o Brasil. Mas neste ano de 2018, precisamente no mês de outubro, no dia 31, o papado, líder religioso supremo desta nação, o Brasil é a maior nação católica do mundo, entre outras, estará comemorando, juntamente com milhares de sacerdotes, pastores, líderes religiosos de todas as nações, o fim do protestantismo. Embora a maioria desses líderes não perceba, a rejeição e morte do protestantismo nada mais é que o assassinato dos profetas e mensageiros de Deus como Lutero, Wycliffe, John Hus, Jerônimo e outros, que com seu sangue, na fogueira ou na tortura, pagaram o preço de ser fiéis a Deus e aos seus ensinos, deixando o seu legado a todos os cristãos verdadeiros e protestantes que são ou deveriam ser de fato os cristãos. Nas palavras do Papa e de todas as centenas de pastores e igrejas brasileiras que hoje se unem ao ecumenismo, a morte do protestantismo é apenas o eco do crucifica-o bradado há quase 2000 anos contra Cristo. O brado de não temos rei senão a César, preferindo um rei romano naquele então, rejeitando a Cristo, é também o mesmíssimo grito de hoje, no preparo ao escolher um rei romano, o Papa, no lugar do único rei que deveria de fato sentar-se no trono de qualquer nação que se diz cristã. E ao aceitar os dogmas e as leis do sistema papal, os mandamentos católicos e seus ensinos no lugar das leis de Deus, isso é apenas a repetição dos pecados que levaram à destruição de Jerusalém, que preferiu também os mandamentos dos homens no lugar dos mandamentos de Deus. Mas não nos enganemos. Deus não muda. Um Deus que odeia o pecado
Apela aos que se dizem cristãos a que se arrependam, pois a contínua desobediência às suas leis acarretará os mesmos juízos que vieram sobre Jerusalém. A destruição de Jerusalém é uma solene advertência ao moderno Israel, os que se dizem cristãos de hoje, e a todos aqueles que se dizem judeus espirituais que alegam servir a Deus. A mensagem de Jeremias, de Elias, de João Batista e de Jesus despertaram a inimizade dos pastores da época e dos líderes do povo. Nós e todos os soldados anônimos que têm a coragem de falar a verdade, advertindo estas e outras nações a que se voltem para Deus e para a obediência às suas leis, não esperamos nada diferente. Se somos de fato mensageiros de Deus e se nossa mensagem é realmente uma mensagem verdadeira, como sabemos que é, tudo o que podemos esperar dos falsos pastores de hoje, unidos a padres, bispos e papas, é o tratamento que receberam os profetas do passado. Começará com muitos que ouvem vídeos como este, a turma do nada a ver, nos chamando de loucos, de fanáticos, de fundamentalistas e de muitas outras coisas que nem vale a pena aqui mencionar. Culminará com o apedrejamento em pedras de sarcasmo, perseguição e finalmente morte. Resta que no final, uma só pergunta, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, deves responder, não a mim, mas a Deus. De que lado você estará quando a perseguição começar? Você será perseguido ou será perseguidor? Brasil, Brasil, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. A destruição veio, tão certo quanto veio a Jerusalém, Sodoma e Gomorra. Por amor à tua alma, prepare-se, pense nisso e que Deus seja contigo.